Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da série especial em homenagem ao nosso mestre Bob Proctor. Nesse nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre frequências e vamos falar também sobre pensamentos, né? Como que você pode interpretar isso de uma melhor maneira para você poder, enfim, criar a sua realidade. Mais uma vez, eu quero agradecer demais a todos vocês que estão comentando, interagindo, compartilhando, participando dessa homenagem tão especial que eu me dediquei a fazer pelo menos 7 vídeos em homenagem ao nosso mestre Bob Proctor, né? Se você não assistiu os 2 vídeos anteriores, vou deixar sempre na descrição desse vídeo para você. Eu montei até uma playlist para você poder assistir os episódios na sequência se você quiser, beleza? No nosso segundo episódio da série, eu trouxe aqui um desenho, né? Eu acabei não mudando a câmera porque estava ficando muito claro. E falando aqui sobre as frequências, né? E nesse final do último episódio, eu falei sobre que uma frequência, ela, quando uma começa, ela tem um espaço entre uma e outra, né? Então, e entre uma e outra, começa a outra e assim por diante, né? E o que nós temos que fazer é aumentar a nossa frequência. Inclusive, o próprio Bob falava, né, que a lei da atração não é a lei mais importante, mas a lei da vibração. Porque se a gente altera a nossa vibração, a gente atrai pra gente aquilo que a gente deseja. Se a gente querer atrair pra gente o que a gente deseja somente na mesma vibração em que a gente está, a gente vai repetir mais do mesmo, tá? Então, por isso que eu costumo dizer, até dentro do Segredo da Lei da Atração, no Portal da Limitada, que você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Lembra disso, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E para mudar quem nós somos, a gente tem que mudar as nossas crenças inconscientes, a gente tem que mudar os nossos paradigmas, correto? Associado, claro, aos nossos comportamentos. Então, os paradigmas movimentam nosso corpo, faz com que a gente tenha um resultado, independente de qual resultado seja. Positivo, de destravar, de liberdade, de prosperar, ou de escassez, dificuldade, assim como a gente falou no segundo vídeo dessa série, né? Uma reflexão até interessante aqui, que é legal a gente fazer, é sobre frequências. Muitas vezes as pessoas podem confundir frequências, talvez não tenha estudado isso na escola, talvez não tenha estudado isso realmente em química, talvez física e tal, de não entender um pouco sobre frequência. Mas a gente tem exemplos muito práticos do dia a dia que a gente consegue interpretar a frequência. Eu acredito até que eu vou colocar nessa edição daqui um vídeo que eu gravei lá no México, tá? Explicando isso em relação a um copo d'água, tá? Um copo d'água, se a gente enxerga um copo d'água, a água que está dentro do copo e uma nuvem que está no céu é absolutamente a mesma coisa. Vou pedir para minha equipe botar esse vídeo, é um vídeo bem curto, deve ter uns 50 segundos mais ou menos, tá? Para te explicar um pouco sobre isso, tá bom? Vem cá, deixa eu falar um negócio aqui com você. Tá vendo essa água que tá aqui dentro dessa garrafa? Então, H2O, certo? Esse H2O que tá aqui, ele tá num estado líquido. De repente você estudou sobre isso na escola, talvez lá na tua infância, na adolescência, certo? Essa mesma água que tá aqui dentro dessa garrafa, ela muda de estado também. Ela pode evaporar. Ela já tá numa outra frequência. No céu aqui, se você ver, eu tô aqui agora em Tulum, no México, nesse lugar incrível, e tem algumas nuvens lá atrás também. Essas nuvens que estão lá atrás também são água, tá? Também é H2O. Porém, ela está numa outra forma agora. Ela está na forma de nuvem, uma forma visível, uma forma de partícula, né? E aquilo ali quer dizer que ela está vibrando numa outra frequência. Assim como a água muda de frequência também, assim é a nossa realidade. Tudo é composto de informação. Tudo, absolutamente tudo. Então, os seus pensamentos é uma forma de informação, a realidade que você quer criar é uma forma de informação, é uma forma de energia. Beleza, gostou aí do vídeo, né? Então, gravei lá no México para poder te mostrar realmente que tudo é frequência. Então, você pode fazer esse mesmo experimento, por exemplo, se você coloca uma água para esquentar, aquela água ela começa a borbulhar quando ela chega numa determinada, uma determinada temperatura, estado de ebulição, e começa a sair o quê? Um vapor, correto? Ou seja, a água mudou de um estado líquido para outro estado, correto? Mesma coisa se você colocar ela no congelador, ela sai do estado líquido para o estado sólido. Então você perceba que a água ela muda, certo? De frequência, e cada frequência que a água está mudando elas são diferentes. Então a mesma coisa acontece com a gente e acontece com tudo que a gente está vendo ao nosso redor. E principalmente com a gente. Se a gente quer mudar o que a gente vê ao nosso redor, a gente tem que mudar a nossa frequência. Lembra disso, que isso é extremamente importante.
Aqui vai um ponto, até que eu falei, se eu não me engano, no primeiro vídeo dessa série, sobre as memórias do futuro. A importância de você criar memórias do futuro. Se você é meu aluno, se você já estuda comigo, se você já viu alguns outros vídeos, você deve saber o quanto eu já compartilhei da importância das técnicas, né? Seja uma técnica Neuromoney, seja a técnica da vida ilimitada, seja a técnica da lei do perdão, porque as técnicas que eu desenvolvi, ou técnicas que você pode usar de alguns outros treinadores, o objetivo das nossas técnicas, a gente tem objetivos de projetar imagens, sentimentos no futuro do que você deseja realizar e trazer esse sentimento para o presente agora. Você acreditar naquilo, mesmo sem ter acontecido, você vivenciar aquela experiência do futuro no presente. E se eu faço isso, eu mudo a minha frequência agora do presente e ressignificar traumas e acontecimentos e memórias do passado para poder limpar aquilo que pode estar impedindo a nossa frequência subir. Bem importante esse ponto, né? Aqui na frente dessa apostila tem uma parte que é mais específica sobre a mente, né? Sobre a mente e sobre a mente consciente, a mente emocional, a mente racional. E um ponto assim que para mim era muito confuso de se entender no começo era o seguinte: entender de que a mente não é material. Então, quando a gente começa esse estudo, ou quando eu comecei esse estudo, eu interpretava mente e cérebro como a mesma coisa. Mente como algo físico. Quando, na verdade, o nosso cérebro é algo físico, certo? Dentro do nosso crânio, a gente tem uma massa cinzenta, mais ou menos 1,4 kg a 1,6 kg, pesa o nosso cérebro, dividido em dois lados, certo? Hemisfério esquerdo e direito, e o nosso cérebro também é dividido em 3 camadas, né? O nosso reptiliano, o límbico e o neocórtex, tá? Então, o nosso cérebro é dividido nessas 3 partes. Principalmente a parte mais... o cérebro reptiliano, né? É reptiliano, límbico e neocórtex, tá? Nessa sequência, tá? De dentro para fora. O reptiliano é o primeiro, né? Então é o nosso cérebro com instinto de sobrevivência. Assim como a gente tem atitudes no nosso dia a dia de sobrevivência, sabe? Se você se colocar num perigo, alguma coisa acontecer, é possível que você vai correr, que você vai gritar, que você vai até matar alguém para poder você sobreviver. Isso é o instinto mesmo lá desse cérebro bem primitivo mesmo, tá? Por isso que é reptiliano, né? Ou seja, dos répteis, né? Se você coloca, por exemplo, uma criança perto de um jacaré, o jacaré ele tem um cérebro reptiliano, certo? Ele não julga, ele não processa pensar se é correto, se é certo ou se é errado comer a criança, se é morder a criança, porque aquele cérebro não está desenvolvido assim como o nosso cérebro, que tem essa camada do neocórtex, que é onde existe a nossa mente analítica, que a gente consegue, por exemplo, criar coisas, que a gente consegue calcular, que a gente consegue projetar o nosso futuro, entende? E entender essa diferença de que o seu cérebro, ele interpreta pensamentos, ele recebe frequências de pensamento. Então, imagina que o nosso cérebro é como se fosse uma estação de rádio, sabe? Como se fosse um aparelho de rádio, perdão, estação não, um aparelho de rádio, em que ele pode transmitir, que ele pode receber ondas, não de rádio, mas ondas de frequências de pensamento. Então, até em relação, por exemplo, a dinheiro, vou abrir um adendo aqui, as ideias que você tem hoje, que nós temos em relação a ganhar dinheiro, elas estão numa determinada sincronicidade. Então, a gente, por exemplo, a pessoa fazer 3 mil por mês, é uma frequência de pensamentos que essa pessoa tem para que aquela possibilidade possa existir. Ela fazer 10 mil e ela ficar naquele limite, é uma frequência de pensamentos que ela tem para poder se manter dentro daquele limite. Para poder, lembra que a gente falou? Entre uma frequência e outra, quando sai de uma, você começa em outra. Então, geralmente esses saltos de frequência, por exemplo, pegando aqui na vida financeira, a pessoa sair de 5 para 50, geralmente é um salto gigante, correto? 10 vezes mais. Até por isso, que é um ponto interessante, né? Que a gente pode chamar isso de um salto quântico, né? Ou até o que o Bob falava, né? Você tornar o seu ganho anual em ganho mensal. Isso sim é um salto quântico, isso sim é uma mudança de paradigmas, não apenas uma mudança pequena nas nossas frequências, entende? No que a gente realmente está pensando. E se colocar a sua mente no
futuro para você agir no presente, como que é a sua realidade no futuro e no presente, isso pode provocar uma mudança de paradigma. Você ter aquela visão clara, objetiva do que você realmente quer. E impregnar o seu subconsciente com essas informações para que você possa agir em coerência com isso que você está projetando no seu futuro para o momento presente agora. Então, quando você entende de verdade que é possível você tornar, por exemplo, seu ganho anual em ganho mensal, e eu estou falando isso porque eu vi isso acontecendo, tem dias que à noite eu ganho mais que eu ganhava um mês. Às vezes dormindo ganha mais do que isso. Às vezes 1 hora ganhar mais do que isso. Que ganhava um mês inteiro. Mas como que isso acontece? Isso é uma frequência nova em que seu cérebro consegue captar essas frequências de pensamento para você pensar diferente. Ou seja, você tem que pensar. Você tem que pensar. E pensar, assim até como eu trago também no portal, no curso das 11 Leis do Universo, a lei do pensamento é a primeira lei universal. E talvez você já até tenha visto uma aula do Bob, né, sobre as 11 leis do universo. Né? Eu fiz um curso sobre isso, pegando todas as minhas experiências em relação ao treinamento com o Bob, programação neurolinguística, todos os meus estudos nesses últimos anos, tendo contato com Tony Robbins, Richard Bandler, todos esses nomes, e fiz um curso realmente de 20 horas, praticamente, de duração, sobre as 11 leis universais. E a primeira lei do universo, que é a lei do pensamento, eu trouxe uma interpretação baseada na programação neurolinguística e nos conhecimentos também do Tony, que nós... tem 3 coisas sobre a lei do pensamento. A história provoca um estado, provoca um resultado. Então eu poderia dizer que a história do nosso inconsciente provoca um estado no meu corpo físico que vai projetar um resultado. A gente poderia dar o exemplo, né, da mente. A história que está no inconsciente provoca um estado, uma vibração no seu corpo, correto? E essa vibração do seu corpo produz um resultado no mundo externo. Pegou aí? Bem importante essa chave. Então eu tenho que mudar a minha história do inconsciente para mudar a vibração do meu corpo, por consequência mudar o meu resultado no mundo externo. Né? Outra coisa interessante, né, que eu sempre falo da importância, né, das declarações, das afirmações e das técnicas, eu falo, isso vibra. E seu ouvido interpreta, seu cérebro vibra, pensando em imagens. Por isso que eu sempre recomendo também para os nossos alunos a ter a sua carta. Passou um carro aqui fazendo barulho bem alto agora, não sei nem se ficou no microfone aí, mas está tudo bem. Eu recomendo para os nossos alunos a carta, correto? Para que você possa declarar, o caderno, e se possível você pegar a carta e você transformar ela em um cartão. Ter o cartãozinho de bolso, para que você possa sempre estar em contato com aquele cartãozinho no seu bolso, para projetar imagens na tela da sua mente. Né? E uma outra coisa é que a maioria das pessoas pensam no que não podem, por isso atrai mais do mesmo. Costumam pensar somente no momento atual e não mudam a frequência. Então, isso aqui que eu anotei é um ponto-chave da mudança da tua vida e que foi uma mudança da minha vida. Não ficar pensando com a minha mente do agora, mas pensar com a minha mente ilimitada, pensar com a minha mente do futuro, pensar com a minha mente dos meus mentores, pensar projetando imagens do futuro para esse momento presente agora. Porque se eu só penso com a mesma frequência de pensamentos que eu estou acostumado, vendo a realidade que está ao redor de mim, fora de mim, eu me acostumo, aceito essa realidade. Lembra que a gente tem que estar insatisfeito? Feliz, porém insatisfeito. Feliz, porém insatisfeito. Porque é essa insatisfação que faz a gente crescer. Né? Vamos ver mais o que tem aqui, tá? Aqui, ó. Imprimir a ideia no subconsciente e começar a agir agora. Só que esse ponto de imprimir uma ideia no subconsciente e começar a agir agora é um ponto que muita gente para aqui por conta exatamente da barreira do terror ou do fator crítico. Tá? Quem acompanhou, por exemplo, alguma vez, um evento que eu faço algumas vezes no ano, chamado Jornada 11 Leis do Universo, que a gente, uma semana que eu trago praticamente uma maratona das 11 Leis Universais, eu faço as técnicas dos nossos treinamentos ao vivo, faço sorteio, enfim, é um evento incrível. O último aconteceu em janeiro, provavelmente o próximo deve acontecer só em março. É importante de entender que a gente tem um fator crítico, tá? E dentro desse fator crítico, a gente poderia chamar isso, talvez, de barreira do terror, é parecido, não é bem a mesma coisa, tá? Mas esse fator crítico é onde que bloqueia a entrar essas novas ideias no nosso inconsciente.
por isso que até dentro da própria jornada eu trouxe um conteúdo bem legal sobre as frequências cerebrais. Ó, agora tá passando um bombeiro aqui perto, né? Eu trouxe um conteúdo bem interessante sobre as frequências cerebrais, tá? E o que são as frequências cerebrais, Thiago? De acordo com não frequência de pensamento, que é uma coisa diferente. Frequência de pensamento é uma coisa, frequências cerebrais é outra. Porque mente é uma coisa, cérebro é outra coisa. Você lembra disso, né? Então, se você tem... claro que o seu cérebro, ele vibra em determinadas frequências, então é importante você entender sobre a frequência do pensamento e frequência cerebral. Você assistindo esse vídeo agora, você está ativo, então é uma frequência diferente que seu cérebro está emitindo e recebendo. Quando a gente está quase dormindo é outra, quando a gente está em sonos quase profundos é outra frequência, que é a frequência teta, que é ideal para induções ao subconsciente e meditações profundas. Por isso que todas as técnicas que eu disponibilizo para os nossos alunos, elas têm a frequência teta de fundo, sabe? Esse som da teta incluído no áudio para que possa colocar tanto o seu cérebro quanto o seu inconsciente nesse estado de receber essas informações de uma maneira mais coerente, tá? Isso é como se a gente estivesse amaciando o nosso fator crítico, né? Vamos ver mais o que tem aqui, né? Até em relação a esse ponto da frequência, né, de pensamentos, a frequência do conhecimento que está, das imagens que você quer imprimir no teu subconsciente, isso muda um comportamento no seu corpo físico, certo? Na imagem da mente, a gente tem logo na sequência embaixo ali o corpo físico que provoca os resultados. Um ponto que é interessante é o seguinte, que isso serve até para mudanças de hábitos, certamente para mudanças de hábitos, que você tem que se tornar uma pessoa completamente diferente. Isso é mudar paradigmas, mudar seus comportamentos. E se você não cria um bom hábito, você cria um mau hábito. Não tem vazio aqui na parada. Então, hábitos são conjuntos de programas mentais que você tem. Então, tem pessoas que têm hábitos, por exemplo, de acordar cedo, tem pessoas que têm hábito de ler, tem pessoas que têm hábito de estudar esse tipo de conteúdo, tem pessoas que têm hábitos, por exemplo, destrutivos, de falar mal dos outros, de reclamar, de não ser autorresponsável. Então, os nossos hábitos, a gente pode colocar que hábitos são frutos dos nossos paradigmas, eles vão movimentar nosso corpo e vai fazer que a gente tenha determinados resultados. Então, eu tenho que mudar os meus hábitos. Isso tudo muda a partir de quê? Da nossa mente consciente, primeiro ideias que nós temos numa mente consciente, para que a gente possa induzir isso para nossa mente subconsciente e, na sequência, a gente mudar os nossos comportamentos e a gente acabar tendo um outro resultado. Então, um hábito que eu queria ter, um hábito de ter fonte de renda passiva, um hábito de ter múltiplas fontes de renda, um hábito de ter dinheiro chegando até quando eu estivesse viajando, quando eu estivesse em férias. Eu queria ter isso, eu queria ver esse hábito. Então, hoje quando eu penso em produzir projetos para nossa empresa, para o nosso negócio, eu não penso em M1, trocar tempo por dinheiro, que é uma das coisas que a gente vai falar mais para frente. Eu penso em M3, correto? Como ter múltiplas fontes de renda e como fazer com que essas fontes de renda elas forneçam recursos, mesmo quando eu estou viajando, mesmo quando eu estou de férias, mesmo quando eu estiver dormindo, né? Então, todo mundo tem um corpo, é uma organização das células, né? Inclusive, aqui eu vou deixar a recomendação de um outro livro também bem legal, né, que é sobre o livro do Bruce Lipton, que se chama A Biologia da Crença, tá? Se você quiser entender um pouco mais desse sistema, né, por que as técnicas elas podem funcionar até em nível das células, né, nível celular, por isso que eu falo para os nossos alunos que as técnicas são de reprogramação mental e celular, é porque reprograma até o nosso próprio DNA. Até anos atrás as pessoas achavam que o DNA era insubstituível. Hoje a gente sabe que é possível alterar, reprogramar inclusive o nosso DNA. Isso é profundo demais. Deixa teu like nesse vídeo, se você curtiu esse conteúdo até agora e você estiver chegando por aqui por agora, se inscreve no canal. Hoje eu quis trazer para você aqui sobre frequências. Tem muito assunto que a gente poderia falar, mas eu quero deixar esses vídeos um pouco mais curtos, realmente, para que você possa realmente acompanhar essa série toda. Convido teus amigos para participar e a gente se vê no 4º episódio dessa série especial em homenagem ao nosso mestre Bob Proctor. Gratidão por você ter chegado até aqui. Deixa nos comentários aí o que de melhor você está levando daqui e sugestões para os próximos episódios. Beijo grandão, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.